Bom, então vamos falar sobre o que é o racismo, né? Ontem nós falamos dessa ideia falsa de que as nossas características físicas definem nosso intelecto, comportamento e etc. Pois bem, o racismo é justamente acreditar que existe raças naturalmente hierarquizadas ou alguma relação entre o físico e a moral, o físico e o intelecto, o físico e a cultura das pessoas. A raça no imaginário do racista ou numa sociedade racista como a nossa não é só pensar num grupo de pessoas pelos seus traços físicos. A raça, na cabeça do racista, é um grupo social com traços culturais, linguísticos, religiosos e etc., que é considerada naturalmente inferiores ao grupo ao que ele pertence. O professor Kabengele Munanga diz que o racismo é essa tendência de considerar que as características intelectuais e morais de um dado grupo são consequências diretas de suas características físicas ou biológicas. Mas como nós vimos, a biologia não interfere em nada na forma como nos comportamos, na nossa moral, inteligência, como pensamos ou agimos no mundo. Logo, não pode definir se alguém é inferior ou superior, mas foi assim que a nossa sociedade foi construída, principalmente com a escravização de pessoas negras. Bom, o mais grave nessa questão é nos comportarmos a partir dessa mentira e nos relacionarmos a partir dessa ideia errada e mentirosa de hierarquização com base nas características físicas, que é exatamente o que cria a desigualdade racial no Brasil. Um outro conceito que é importante dizer também é que o racismo no Brasil é diferente de outras partes do mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos, o racismo se baseia na ideia de uma gota de sangue, que significa que mesmo que a pessoa não tenha características físicas próximas ao que é considerado negro, por exemplo, nariz largo, cabelo crespo, a pele escura e etc., ela pode sofrer racismo por descender de pessoas negras. Já no Brasil é diferente. As tensões raciais estão ligadas às características físicas e quanto mais acentuadas essas características, maior a discriminação sofrida por esse indivíduo e mais ele vai sentir os efeitos dessa hierarquização humana. Resumindo, podemos definir o racismo como a hierarquização de pessoas com base em suas características físicas. Essa hierarquização criada pela cor da pele, pelos traços físicos, determina como a pessoa será tratada, se ela terá oportunidades, se ela será ouvida, considerada inteligente, etc. E não é só isso. O racismo restringe ou anula nosso acesso aos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou qualquer outro campo da vida pública. Eu estou falando de direitos, de restrição de direitos e não de regalias. Pesado, né? Mas e o conceito de etnia? A gente fala dela amanhã. Até lá!